Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui neste vídeo um caso de controle de estoques, usando o critério permanente, os métodos PEPS, UEPS e custo médio e fazendo uma comparação entre eles. Vamos lá. Apure o custo das mercadorias vendidas pelo critério permanente utilizando os métodos PEPS, UEPS e custo médio de uma empresa que apresenta este movimento de estoques. Considere que ela está iniciando suas atividades e não possui estoque inicial. Então, os movimentos estão aqui e a gente vai ter que calcular o resultado e o CMV pelos métodos PEPS, UEPS e custo médio. Há algumas coisas que a gente deve lembrar aqui, né? Quando a gente calcula o custo da mercadoria vendida e os resultados, utilizando esses métodos PEPS, UEPS e custo médio, a gente está utilizando o critério permanente e, por isso, a gente realiza o controle a cada movimento. Sendo assim, a gente tem que sempre colocar os movimentos em ordem cronológica, eles não podem estar desordenados, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente está falando aqui de custos, e não de receita e nem de lucro. Então, quando ele vem com a informação de que a venda foi a R$20, aqui no dia 2 de maio, e no dia 4 de maio a R$20, ele está falando do valor de venda e não valor de custo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O valor de venda é importante para a gente calcular a receita e, obviamente, o lucro. Mas não entra no cálculo do custo, o valor de venda. O que entra é o valor de custo mesmo. Então, vamos começar pelo PEPS. Aqui do lado, já está feito aqui, né, o controle do PEPS, mas vamos seguir aqui como realizar esse controle. Começamos com estoque inicial 0. Nesse caso, não tivemos estoque inicial. No dia 1º de maio, foi feita uma compra de 10 unidades a R$12 cada, num total de R$120. Então, puxemos um saldo. A cada movimento deve-se puxar um saldo. Estamos, então, até então, com 10 unidades a R$12, um total de R$120. Próximo movimento, dia 2 de maio, fizemos uma venda de 2 unidades, no caso aqui, a 20 é valor de venda, mas qual o custo? Quanto custaram essas unidades que a gente está vendendo por R$20? Custaram R$12, estão aqui, 12, foram compradas a R$12. Então, 2 unidades a R$12, custo R$24. Vamos puxar um saldo. Eu tinha 10 unidades, vendi 2 unidades, então eu fiquei com 8 unidades. A que custo? R$12, total R$96. No dia 3 de maio, a gente vai ter uma compra de 5 unidades a R$13. Está aqui, dia 3, 5 unidades a R$13. Então, lá no controle de estoques, vamos botar 5 unidades a R$13, R$65 no total. Após essa compra, vamos puxar um saldo. Nesse caso, eu tinha 8, comprei 5, fiquei com 13. 13 unidades no estoque, sendo 8 unidades de R$12, 10 de R$12, que estavam lá no saldo, e 5 unidades das de 13 que a gente acabou de comprar no dia 3 de maio. Um total aqui de 96 mais 65 no estoque. Depois vem o dia 4 de maio, que foi uma venda de 10 unidades. Qual o custo dessas 10 unidades que nós estamos vendendo no dia 4 de maio? Então vamos lá, 4 de maio, venda 10 unidades. Como é que a gente vai calcular essas 10 unidades? Como a gente está usando o critério do PEPS, que significa primeiro que entra, primeiro que sai, nós vamos dar baixa primeiro nas primeiras. Então, no meu saldo, eu tenho 8 de 12 e tenho 5 de 13. Então, eu tenho que dar baixa primeiro nas 8 de 12. Então, vamos dar baixa em 8 de 12. Então, baixamos o estoque aqui. 8 unidades do estoque a R$12.
mas eu tenho que baixar 10, né? O total da venda é 10. Então, eu tenho mais 2 unidades para baixar e eu tenho de R$13. Então, dessas 5 de 13 que estavam no estoque, a gente vai dar uma baixa em 2 unidades, baixa no estoque, ao custo de R$13. Então, eu tenho 2 baixas, 8 de 12 e 2 de 13, totalizando R$122. 96 mais 26. Quanto é que vai ficar no meu estoque? Ora, dessas 5 de 13, vão ficar 3 de 13, porque 2 já foram embora. As de 12 também já foram embora, na venda das 10 unidades. Então, vão ficar 3 unidades a R$13, um total de R$39. E como vai ser o resultado? Qual o resultado do período? Teve lucro ou prejuízo? Olha lá, resultado bruto. Nós temos as vendas, vendemos 2 unidades a R$20, total R$40 de faturamento. E depois vendemos 10 unidades a R$20, total R$200 de faturamento. Então, o faturamento total com as 2 vendas foi R$240. O custo dessas mercadorias vendidas, essas 2 mercadorias vendidas e das 10 mercadorias vendidas, foi, respectivamente, 24, que está aqui no controle do estoque, 24, e R$122, totalizando R$146. Então, nós vendemos 2 unidades e 10 unidades, ou seja, 12 unidades. Um total de receita foi 240 e o custo dessas 12 unidades vendidas foi R$146, sobrando aí um lucro bruto de R$106 pelo critério do PEPS. Bom, se nós fizermos um outro critério, tanto o EPS quanto o custo médio, certamente não vai dar esses valores de custos, né? Porque a gente tem custos diferentes. Nós compramos em um dado momento a R$12 e no outro momento nós compramos a R$13. Então, teremos custos diferentes. Vamos fazer agora pelo critério do UEPS. Último que entra, primeiro que sai. Bom, pelo critério do UEPS, último que entra, primeiro que sai, a gente tem estoque inicial 0, não tínhamos nada no início, compramos no dia 1º de maio 10 unidades a R$12, um total de R$120. Vamos puxar o saldo, então estamos no saldo com 10 unidades a R$12, R$120. É repetitivo? É, mas é a melhor maneira que a gente tem para manter tudo organizado no controle de estoque. Depois, no dia 2 de maio, nós vamos fazer uma venda de 2 unidades. Sim, mas qual o custo que a gente vai dar baixa nessas 2 unidades vendidas por R$20? Vamos dar o custo de 12, porque é o que a gente tem no estoque, são unidades a R$12. Então, 2 unidades a R$12 de custo, R$24. Teremos assim um saldo de 8 unidades a R$12, um total de R$96. Próximo movimento é uma compra de 5 unidades a R$13, total de 65. Após essa compra, o nosso estoque vai ficar com um saldo de 13 unidades. 8 que tinha aqui no saldo anterior, mais 5 que a gente acabou de comprar, 13 unidades. Sendo 8 de 12 e 5 de 13. 96 e 65. Assim está o meu saldo. O próximo movimento, no dia 4 de maio, uma venda de 10 unidades. Bom, se a gente vai usar o EPS, último que entra, primeiro que sai, eu vou ter que dar baixa primeiro nas últimas, e as últimas são essas de 13. Então, eu vou dar baixa em 5 de 13, R$65. E como eu tenho que dar baixa em 10, tem que dar baixa em mais 5, né? Então, 5 das de 12, R$60. Ora, essas 5 de 13 aqui morreram. E dessas de 12, eu eliminei 5, então vão ficar 3 de 12. 3 de 12 é R$36. Então, nesse período de 1º de maio a 4 de maio, nós tivemos 2 vendas. Vendas de 2 unidades ao custo de 24 e vendas de 10 unidades a um custo total de 125. Então, vamos ver o resultado. O resultado bruto é
As vendas, R$ 240, né? Vendemos 2 unidades de 20 e depois por 20, depois vendemos mais 10 unidades por 20. Ok, mas qual é o custo dessas 2 e 10 mercadorias vendidas nesse período? O custo das 2 vendidas foi R$ 24, está aqui no controle de estoque, e o custo das 10 vendidas foi R$ 125, está aqui no controle de estoque. 24 mais 125, 149. Resultado, 240 menos 149, R$ 91 é o lucro bruto, se a gente utilizar o EPS como critério e método de controle de estoque. O próximo método que a gente vai ver é o custo médio, é uma média ponderada que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Pelo custo médio, a gente vai criar uma média. Lembrando aqui que este é um dos métodos mais utilizados pelas empresas, por se tornar um pouco fácil de ser trabalhado, né? Então, vamos ver como é que fica o custo médio, né? Começamos o período com nada, um estoque inicial nulo, zero. No dia 1º de maio, compramos 10 unidades ao custo de R$ 12, total 120. Ficamos com um saldo de 10 unidades a R$ 12, 120. Próximo movimento é dia 2 de maio. No dia 2 de maio vai ocorrer uma venda de 2 unidades ao custo de quê? De 12, porque nós só temos unidades de R$ 12. Então, 2 vezes 12, R$ 24. Vamos ficar com um saldo de 8 unidades. 10 menos 2, 8 unidades. A que custo? R$ 12, que é o que eu tenho mesmo no estoque. Só tenho de 12 no estoque. Então, o saldo é 8 vezes 12, R$ 96. Próximo movimento é dia 3 de maio. No dia 3 de maio, a gente vai fazer uma compra de 5 unidades a R$ 13, total 65. Então, após essa compra, a gente vai ficar com 8 mais 5, 13 unidades. 13 unidades. A que custo? Bom, vamos ter que fazer a média. Como se calcula a média? A gente soma o 96 do saldo com a compra de 65 e divide isso por 13 unidades. Então, 96 mais 65 dividido por 13 vai dar 12,38461. A gente indica que use 5 casas decimais para que a gente tenha o mínimo possível de diferença nas contas, né? Mas não é proibido arredondar, mas tem que tomar cuidado que pode dar alguma diferença aqui e a gente se enrolar na hora do cálculo. Então, meu saldo está com 13 unidades a um custo médio de 12,38461, um total de R$ 161. 161 é o somatório de 96 e 65. Aqui. Depois, nós vamos ter uma venda no dia 4 de maio de 10 unidades ao custo de 12,384,461, que é o custo médio calculado anteriormente. Então, a gente vai já dar baixa nas 10 unidades pelo custo médio calculado, que é 12,384,61. Multiplicando isso por 10, a gente tem 123,8461. Após essa venda, vamos ficar com 3 unidades em estoques, porque eu tinha 13, vendi 10, fiquei com 3 unidades em estoque. A que custo? 12,38461, que vai dar 37,15383. Resultado bruto. Se a gente usar o custo médio, o resultado bruto vai ficar as vendas. Vendemos 2 unidades a R$ 20 e 10 unidades por R$ 20. Isso vai dar uma receita total no período de R$ 240. Qual o custo da mercadoria vendida no mês de maio? Nós vendemos 2 mercadorias, duas vezes, né? Vendemos 12 mercadorias, sendo que 2 unidades no dia 2 de maio e 10 unidades no dia 4. E qual o custo dessas mercadorias vendidas? A do dia 2 me custou R$ 24, está aqui, né? R$ 24. E a do dia 10 me custou R$ 123.
8461. Então, o CMV vai ser o somatório desses valores. Eu estou vendo aqui que tem um 3 a mais, né? Desconsiderem esse 3. Vai ser 147,8461. E o lucro vai ser 12,61. 92,61 centavos. R$ 92,61 de lucro bruto. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e compreendido como calcular o custo das mercadorias vendidas pelos métodos PEP, SWEPS e custo médio. E se gostaram, deem um like, por favor, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.